Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Bom, o que a gente pode esperar daqui para frente com relação às precipitações? Então vamos falar agora, isso que eu vou mostrar para os senhores é baseado em cima desses fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, né? Como eu falei, são os únicos fenômenos que afetam o nosso clima. Nós temos, por exemplo, o PDO, nós temos, por exemplo, oscilações da Antártica e vários outros, mas El Niño e Laninha são os principais. Então, muito desses prognósticos agora de clima, tá certo? São baseados nesse fenômeno. Outra coisa, nos próximos dias nós vamos ter muita chuva, principalmente aqui no sul do Brasil, algumas áreas aí com 150, 200 milímetros, como o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, ali o noroeste do Rio Grande do Sul, nós vamos ter chuvas aí acumulados aí entre 100 e 200 milímetros, tá certo? Vão ser, já vem chovendo muito, como eu falei para os senhores, Curitiba, por exemplo, já choveu 300 e poucos milímetros ali no sul do estado, centro-sul do Paraná já tem áreas com 400 milímetros, ainda vai receber mais 150, 200 milímetros ao longo desses próximos dias. Então, e o Rio Grande do Sul tem estações que já tem 600, pode chegar até 800 milímetros. Vejam bem, áreas em que chove em média em outubro, 150, 170 milímetros, deve chegar aí próximo a 800 milímetros, ou seja, isso é 4, 5 vezes mais do que a média para a época do ano, né? Então, tem mais chuva agora nesses próximos dias, tá? Isso pode trazer mais transtorno, o pessoal não consegue plantar, não consegue entrar na lavoura, isso pode acarretar ainda um pouco mais de atraso. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui as precipitações agora para os próximos meses, que é a previsão de clima. Aqui eu trouxe a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, na carta de anomalia de temperatura, né, que nós estamos vendo aqui, tá certo? A anomalia de temperatura. Então, as áreas em azul, a tendência é que as precipitações fiquem acima da média. Amarelo, laranja, precipitações abaixo do normal, tá certo? E as áreas em cinza espera-se que chova dentro da média. Então, os senhores vejam que a região sul, em novembro, ainda continua chovendo acima da média. Claro, nós não vamos observar em novembro volumes tão altos como outubro, que falei de 600, 800, 400, não. Normalmente, em novembro, chove um pouco menos. Aqui no Paraná, as precipitações ficam em torno aí de 120, 150 milímetros, algumas áreas até 100 milímetros, mas vai chover bem. Não chega a 400, mas chega a 200. Então, vai ser ainda um novembro chuvoso, com muitos dias de chuva, porém com volumes menores do que os observados agora em outubro. Então, continua chovendo acima da média, e também nesses estados aqui da região centro-oeste e sudeste, mais próximos da região sul, a gente percebe que vamos ter aí precipitações também entre o normal acima da média. Já as áreas mais centro e norte, do centro-oeste, região do Mato Piba, região sudeste, as precipitações vão continuar abaixo do normal no mês de novembro, tá certo? E não é só abaixo do normal, são bastante irregulares, isso significa veranicos, tá certo? Mais prolongados. Mês de dezembro, da mesma maneira, região sul do Brasil ainda com chuva acima da média, boa parte do centro-oeste, sudeste, Mato Piba abaixo do normal, região amazônica, aqui onde nós temos lá os problemas com a diminuição da vazão dos rios, vai continuar ainda boa parte da região norte do Brasil com precipitações abaixo do normal. Vem o mês de janeiro e olha aqui, ó, as chuvas continuam acima da média, chove um pouco melhor na região central, norte do Brasil, né? Mas esse azul significa chuva, mas chuvas bastante irregulares. Chove muito, 2, 3 dias, e você tem aí 15, 20 dias, muitas vezes, sem precipitação. Então, quando se pega na média, parece chuvas entre a média, um pouco acima da média. Porém, são chuvas mal distribuídas, diferente do sul do Brasil, que chove acima da média, mas nós vamos ter aí muitos dias com precipitação. Chance de veranicos, períodos longos aí de uma semana, 10 dias sem chuva, é muito pequena. Nós vamos ter períodos curtos, intervalos curtos entre uma chuva e outra, tá certo? Ou seja, isso significa um clima mais úmido, tá certo? Aí nós temos aqui agora, eu peguei um outro modelo, esse é trimestral, prognóstico trimestral de anomalia de precipitação do IRI, né?
para o trimestre agora, novembro, dezembro e janeiro, bem no meio da nossa praticamente safra de verão. Essas áreas em verde chove acima da média, que os senhores estão vendo, e essas áreas em amarelo ou vermelho abaixo da média. Então vocês vejam que boa parte da região centro-oeste, norte do sudeste, a boa parte da região norte do Brasil, nordeste, as chuvas ficam abaixo da média, enquanto que aqui no sul nós vamos ter um excesso de chuva ao longo de novembro, dezembro e janeiro. Ou seja, o trimestre principal do desenvolvimento das nossas lavouras no centro-sul, também no centro-oeste, muita chuva no sul, pouca chuva na maior parte do centro-oeste, sudeste e Mato Piba, tá certo? Então, como eu disse, né, o problema é veranicos ali nessa região central do Brasil. Se eu pegar dezembro, janeiro e fevereiro, os senhores vejam que continua chovendo muito aqui na região sul do Brasil, acima da média, e também nesses estados mais próximos da região sul do Brasil, entre a média e um pouco acima da média, ao passo que as áreas mais ao norte do Brasil, norte da região centro-oeste, sudeste, as chuvas continuam abaixo do normal. Janeiro, fevereiro e março, aí já estamos no final da nossa safra de verão, colheita, início da nossa safrinha, continua chovendo acima da média no centro-sul do Brasil e abaixo da média nessas áreas mais centrais. E a última carta que eu trouxe, que é fevereiro, março, abril, aí já no desenvolvimento da safrinha, nós estamos aqui ainda com excesso de chuva no sul do Brasil. Nordeste, problemas, tá? Muito pouca chuva, norte da região centro-oeste, Mato Piba também, com pouca precipitação. Então, com relação às precipitações, é isso que vamos deixar bem claro. Nós temos agora ainda a colheita de trigo das culturas de inverno em muitas áreas aqui do sul do Brasil, e esse excesso de chuva pode ser prejudicial para a colheita dessas lavouras de inverno, principalmente trigo, cevada, tá certo? Essas áreas mais altas que plantam mais tarde, que colhem agora entre outubro e novembro, né? Então isso pode trazer um problema com excesso de umidade. Também tem atrapalhado o plantio e, como nós vimos, vai continuar chovendo, claro. Tendência é novembro que a intensidade das chuvas diminua, mas nós vamos ter muitos dias com chuva, nós vamos ter aí um clima bastante úmido aqui no centro-sul do Brasil, também pode atrapalhar um pouco o plantio. Eu acho que é melhor o excesso do que a falta de chuva. Quando eu tenho excesso de chuva, eu tenho o que fazer. Quando eu tenho falta de chuva, eu não tenho muito o que fazer. Tá? Então, nós vamos ter ao longo dessa nossa safra de verão um clima com bastante chuva, com bastante água, um clima bastante úmido. Isso é extremamente favorável. Porém, tem os seus problemas, né? Colheitas, às vezes, com muita umidade, problema com doenças, porque você tem calor e umidade. Então, a gente tem aí o problema de, vamos dizer assim, doenças, enfermidades das plantas aumentam bastante, não é? Mas, por outro lado, vamos ter um clima, com relação às precipitações, bastante favoráveis ao desenvolvimento das nossas lavouras. Por outro lado, boa parte da região centro-oeste, Mato Piba, norte da região sudeste, nós vamos ter chuvas muito irregulares, como nós vimos, abaixo da média, e isso pode trazer aí veranicos. O que a gente observa é que nós podemos ter veranicos nessas áreas mais ao norte do Brasil, veranicos prolongados, de 20 dias às vezes ou mais. Associados a altas temperaturas, isso pode ser um problema para as lavouras nessas áreas da região central e norte do Brasil, tá certo? Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão Menos Risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.